E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Peter. Nossa aula de hoje é sobre resistência elétrica. Mas antes de começarmos nossa aula, inscreva-se lá no canal Paradoxo da Física e dê um like lá nesse vídeo. Então vamos lá. Resistores. O que seriam resistores? São dispositivos que dificultam a passagem da corrente elétrica em um condutor, transformando toda a energia elétrica em calor e energia térmica. O choque dos elétrons provenientes da corrente elétrica com os átomos do condutor provoca o efeito Joule. Então, como que é isso? Nós já sabemos que a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Isso acontece devido a uma diferença de potencial, uma tensão elétrica que é aplicada no condutor. Essa diferença de potencial gera no condutor um campo elétrico que faz com que os elétrons se ordenem, se movimentem de uma forma ordenada. Esse movimento de forma ordenada dos elétrons seria a corrente elétrica. Então essa corrente elétrica, esses elétrons em movimento ordenado, quando eles se chocam com os átomos do condutor, provoca o efeito Joule, que seria o calor, a parte térmica, o esquentar dos resistores. Então quando os resistores estão aquecendo, tendo calor, posso falar que eu tenho o efeito Joule. Então, alguns tipos de resistores estão aí, os de cerâmica com interior de carvão. Eles têm bandas, a gente chama de bandas, com essas cores, que a gente consegue determinar o valor da resistência elétrica através de uma tabelinha. E temos na direita outro tipo de resistor, que é o de fio, que é um fio metálico envolto em um objeto isolante, um corpo isolante. Então, como eu falei da tabelinha de cores, das faixas, das bandas do resistor, vamos determinar as resistências elétricas desses resistores. Então, nesse primeiro, nós temos aí um exemplo com 4 bandas, 5 bandas e 6 bandas. 4 bandas seriam as 4 faixas, 5 bandas as 5 faixas, 6 bandas as 6 faixas. No primeiro de 4 bandas, a primeira banda, a primeira faixa, a primeira cor, o amarelo, pertence a essa tabelinha do primeiro dígito. Então, o amarelo vale 4. A segunda banda, que seria esse rosa mais escuro, é a tabelinha ali, segunda coluna, segundo dígito, que equivale a 7. Então, já tenho 4 e 7. Como é um resistor de 4 bandas, a terceira banda já me dá o fator multiplicador. Então, já vou lá para a quarta coluna. O fator multiplicador é 100. Então, eu já tinha 4 da primeira banda e 7 da segunda banda. Terceira banda é 100. Então, 47 vezes 100. 47 vezes 100, 4.700 ohms, que eu tenho até agora. E a última banda é referente à tolerância desse resistor, que é uma tolerância de 10%, que é esse cinza mais clarinho. Então, tolerância de 10%, tanto para cima quanto para baixo. Então, eu tenho o resistor, esse primeiro, de 4.700 ohms. Se eu quiser colocar o prefixo quilo, é só eu dividir por 1000, porque 1 quilo é igual a 1000. Então, 4.700 ohms é a mesma coisa que 4,7 kΩ. Agora, o resistor do meio, de 5 bandas. A primeira banda é referente à primeira coluna, então vale 6, por ser azul. A segunda banda é referente à segunda coluna, do segundo dígito, é o cinza mais escuro que está lá embaixo, vale 8. A terceira banda é referente à terceira coluna, do terceiro dígito, que agora são 5 bandas e não mais 4, que é o preto, então vale 0. Então até agora eu tenho 680, 680. A quarta banda é referente ao fator multiplicador, que vale 100, que é o vermelho. Então eu tenho 680, 680 vezes 100. Então eu tenho 68.000 ohms. A quinta banda é a tolerância, a amarela é 5%. Então eu tenho 68.000 ohms com 5% de tolerância. 68.000 ohms é a mesma coisa que 68 quiloohms, porque 1 quilo equivale a 1000. Então 1 quiloohm equivale a 1000 ohms. Como eu tenho 68.000 ohms, é a mesma coisa que eu falar 68 quiloohms. E o último resistor, de 6 bandas, 6 faixas, a primeira pertence à primeira coluna, ao primeiro dígito, que é o verde, que é 5.
A segunda banda referente à segunda coluna é o azul, vale 6. A terceira banda referente à terceira coluna, terceiro dígito, vale 0. A quarta banda referente ao fator multiplicador é aquele amarelo mais escuro, seria de 1K, né? 1K é 1000. A quinta banda seria o rosa, seria referente à tolerância de 0,1%. E a sexta banda é referente à temperatura, porque ao passar a corrente pelo resistor, ele esquenta, o efeito Joule. Então, tá vermelho é 50 ppm, é 50 partes por milhão. Isso a cada 1 grau Celsius, cada variação de 1 grau Celsius. Então eu posso falar que o valor dessa resistência é o verde, que é 5, o azul, que é 6, o preto, que é 0, 560, o fator multiplicador é 1K, é 1000, é 560 vezes 1000, 560.000 ohms, com uma tolerância de 0,1%. 560.000 ohms é a mesma coisa que 560 kΩ, tolerância de 0,1%, e o coeficiente de temperatura de 50 partes por milhão, é com variação de 1 grau Celsius de temperatura. E como que eu posso simbolizar a resistência elétrica e os reostatos em um circuito elétrico? A resistência elétrica eu posso simbolizar por uma caixinha, com o valor da resistência em cima, o R, ou essas ranhuras, com o valor do resistor aqui. No Sistema Internacional de Unidades, o valor dessa resistência elétrica é dado em ohms. E os reostatos são aqueles resistores que possuem a resistência variável. Então, são esses mesmos desenhos de cima dos resistores representar, só que com uma setinha aqui em cima, ou esse aqui, ou uma setinha aqui embaixo, representando a variação da resistência. Eu posso tanto aumentar a resistência, quanto diminuir o valor da resistência, sem ter que trocar o resistor. Então, esse dispositivo a gente chama de reostato, uma resistência variável, encontrado em chuveiros, porque nos chuveiros eu tenho a posição verão e a posição inverno. Eu não vou lá trocar o resistor para mudar a chave de verão para inverno ou inverno para verão. Então, eu tenho que usar o reostato. Então, por exemplo, se ele está na posição inverno, se ele está na posição inverno, é porque está frio, então ele quer que a água saia quente. Então, se a água deve sair quente, a corrente elétrica deve ser alta. A corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência. Então, se eu tenho uma alta corrente elétrica, eu tenho que ter uma baixa resistência elétrica. Então, no inverno, eu coloco o mínimo possível de resistência elétrica, para que a corrente elétrica tenha um alto valor e a água saia quente. Do mesmo modo, no verão, eu quero uma água mais fria. Se eu quero uma água mais fria, a corrente elétrica deve ser baixa. Para a corrente elétrica ser baixa, eu tenho que ter uma alta resistência elétrica. Então, na hora que eu mudo a chavinha lá para o verão, eu aumento a resistência elétrica, diminuindo, né, a intensidade da corrente elétrica. Então, por isso que sai mais frio, porque eu aumentei a resistência elétrica. Isso tudo mudando a chavinha ali do reostato, do chuveiro. Então vamos lá, a primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Ela diz que a resistência elétrica é igual à diferença de potencial ou tensão elétrica dividida pela intensidade da corrente elétrica. Resistência elétrica é dada em ohms, tensão elétrica é dada em volts, intensidade de corrente elétrica é dada em ampere. Então, a resistência elétrica, pela primeira lei de Ohm, teria que ter um valor constante. Depois a gente vai ver isso no resistor ôhmico. Para um resistor ôhmico, vocês vão ver que a resistência elétrica tem que ter sempre o mesmo valor, ela não pode variar. O que vai variar é a tensão e a corrente elétrica. Mas, pela fórmula da primeira lei de Ohm, resistência é igual a tensão sobre corrente elétrica. Ou tensão elétrica é igual a resistência elétrica vezes a intensidade da corrente elétrica. E o que seria esse resistor ôhmico? É um resistor que obedece a esse gráfico, o gráfico de tensão corrente. Aumentando a tensão aplicada no resistor, aumenta a intensidade da corrente elétrica. Uma função do primeiro grau, uma função linear. Desse modo, a resistência deve permanecer constante, ela não pode variar. Então, se a resistência não varia, eu tenho um resistor ôhmico. Isso independentemente da tensão e da corrente. Se eu aumento a tensão, a corrente vai aumentando, mantendo a resistência constante. Através da fórmula, resistência elétrica
é igual à tensão elétrica sobre a intensidade da corrente elétrica. E para um resistor não ômico, eu teria esse gráfico. É um gráfico, né? É uma parábola, né? Não é uma função do primeiro grau, cujas resistências não serão iguais. Então, por exemplo, ali no ponto A, eu tenho uma tensão A e uma corrente A. Eu aplicaria a primeira lei de Ohm, resistência igual a tensão sobre corrente. Já no ponto B, aplicaria de novo a primeira lei de Ohm, mas não encontraria valores de resistências iguais. Os resistores não seriam iguais, não teriam o mesmo valor para a resistência. Então, quando isso acontece, eu não tenho um resistor ôhmico. E a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm mexe com a resistividade do material. É como se fosse uma constante para cada material. Cada material tem a sua constante. Então, dentro do condutor, eu posso ter cobre, alumínio, ouro, né? O ouro seria o melhor condutor, mas por ser muito caro, não é viável. Então, dentro do condutor, dentro do fio, eu tenho o condutor. Cada condutor tem a sua resistividade. Como que eu posso calcular a resistência desse condutor? Então, resistência é igual a resistividade do material vezes o comprimento do fio sobre a área da seção transversal. O comprimento do fio e a resistência são grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência. A resistividade do material, que é uma constante do material, e a resistência elétrica são grandezas também diretamente proporcionais. Quanto maior a resistividade do material, maior a resistência que ele vai ter, maior a resistência elétrica. A área da seção transversal e a resistência elétrica do material são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a área da seção transversal, menor a resistência. Quanto menor essa área da seção transversal, maior a resistência elétrica. Potência elétrica. Como que eu posso calcular a potência elétrica? Potência elétrica é igual à diferença de potencial vezes a intensidade da corrente elétrica. O potência elétrica é igual a V vezes I. V é tensão e corrente elétrica. Outra maneira de calcular essa potência é que potência é igual a resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado. Então, potência é igual a RI ao quadrado. Outra maneira, potência é igual a diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência elétrica. Então, potência é igual a V ao quadrado sobre R. Tendo a potência, eu posso calcular essa energia elétrica, né? O consumo de energia elétrica. Então, esse consumo de energia elétrica é igual a potência elétrica vezes a variação do tempo, vezes o intervalo do tempo. Se o tempo for em segundos, eu tenho uma energia elétrica em joules. Mas em contas da CEMIC, por exemplo, eu calculo esse tempo em horas. Logo, eu tenho a energia em watt-hora. Lembrando, né, que na conta da CEMIG normalmente aparece o quilowatt-hora. 1 kWh é igual a 1000 watts-hora. O quilo é o prefixo que vale 1000. E, eu já falei antes, voltando a frisar, o aquecimento do resistor ocorre devido à passagem da corrente elétrica. Isso é o fenômeno que a gente chama de efeito Joule. Vamos aos exercícios agora. Um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. A DDP entre os terminais do resistor em volts é igual a 20 mA. Mili vale 10 elevado a menos 3, é um prefixo que vale 10 elevado a menos 3. Então, utilizo a primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I. V é a diferença de potencial, que é igual a resistência, que é 100, vezes a corrente elétrica, que é 20 miliohms, ou seja, 20 vezes 10 elevado a menos 3. 20 vezes 100, 2000, vezes 10 elevado a menos 3. Ando 3 casas para a esquerda para tirar esse 10 a menos 3. Logo, a diferença de potencial é de 2 volts, alternativa A. Próximo exercício. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 20 A. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 A, a DDP em volts nos seus terminais será... Então, é o resistor ôhmico. Então, se encontrar o valor desse resistor, ele não pode variar. Então, utilizo a primeira lei de Ohm para encontrar quanto que vale esse resistor. Isso para uma tensão de 40 volts e uma corrente de 20 A.
Então V é igual a R vezes I. 40 é igual a R vezes 20. 40 dividido por 20, 2 ohms. Então essa é a resistência de 2 ohms, ela não varia. Então utilizo de novo a primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I. V é igual a R, que vale 2, que eu achei antes, vezes a corrente, nova corrente, que é 4 amperes. 2 vezes 4, 8 volts. Alternativa A. Próximo agora. Um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações: 2.200 watts, que seria a potência, e 220 volts, que seria a diferença de potencial. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, determine, letra A, o valor da resistência elétrica do chuveiro quando em funcionamento, e letra B, a intensidade da corrente que o atravessa. Então, primeiro, a resistência elétrica. Potência é igual a tensão elétrica ao quadrado dividido pela resistência. Potência é 2.200 watts e a tensão é 220 volts. Então, 2.200 é igual a 220 ao quadrado sobre a resistência. 220 ao quadrado é 48.400. Então, multiplicando cruzado, 2.200R é igual a 48.400. Resistência é 48.400 dividido por 2.200. Resistência elétrica igual a 22 ohms. Tendo a resistência elétrica, na letra B a corrente, utilizo a primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes o I. O V vale 220 e o R 22. Então, 220 é igual a 22 vezes o I. 220 dividido por 22, 10 amperes. Próximo exercício. Um aquecedor elétrico apresenta uma potência de 3.000 watts. Qual o custo mensal desse aquecedor ao ficar ligado durante 3 horas todos os dias? Considere que 1 kWh custa 40 centavos. Então, primeiro, eu posso encontrar essa energia gasta em um dia. Energia, potência, vezes o tempo. Potência é 3.000 e o tempo é 3 horas. Então, 3.000 vezes 3, 9.000 watts-hora, ou 9 kWh. Posso dividir por 1.000 para ter o prefixo K, né, de quilo. Então, a energia seria de 9 kWh em um dia. Um mês, na física, a gente considera como 30. Então, 30 vezes 9, 270 kWh. Então, isso ele gasta em um mês. Mas eu sei que 1 kWh é 40 centavos. Então, 270 kWh é X. Multiplicando cruzado, 270 vezes 40 centavos, R$ 108. Então, o custo mensal desse aquecedor, ao ficar ligado durante 3 horas, é de R$ 108. Agora da Mackenzie. Um fio A tem resistência elétrica igual a 2 vezes a resistência elétrica de outro fio B. Sabe-se que o fio A tem o dobro do comprimento do fio B, e sua seção transversal tem raio igual a metade do raio da seção transversal do fio B. A relação entre a resistividade do A pela resistividade do B é... Então, eu quero a relação entre a resistividade do A pela do B. Então, os dados que eu tenho, a resistência do A é 2 vezes a do B. O comprimento do A é 2 vezes do B. A área do A da seção transversal, a seção transversal é um círculo, nesse caso. É um fio cuja seção transversal é um círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Então, a área no A é πr A ao quadrado, e a do B é πr B ao quadrado. Sendo que o raio do B ele é 2 vezes o raio do A. Ou o raio do A é metade do raio do B. Então, olha, eu posso associar com a segunda lei de Ohm. Resistência no fio A é igual a resistividade do A vezes o comprimento do A sobre a área do A. A resistência do A eu posso substituir por 2RB, que é igual a resistividade do A, e o comprimento do A eu coloco 2LB, dividido pela área no A, que é πr A ao quadrado. Posso cortar o 2 com 2. Então sobra resistência no B, que é igual a resistividade do A, vezes o comprimento do B, sobre πr A ao quadrado. Agora vamos para o resistor B. Resistor B, pela segunda lei de Ohm, é a resistividade do B vezes o comprimento do B, vezes a área do B. Resistência do B é igual a resistividade do B, comprimento do B, sobre a área do B, que é πrB ao quadrado. Só que o raio do B ele é 2 vezes o raio do A. Então eu vou só substituir isso. No lugar de RB, eu coloco 2 vezes o RA. 2 ao quadrado é 4. Então fica
potência do B igual a resistividade do B, comprimento do B, sobre 4πRA ao quadrado. Agora eu posso igualar aqui a resistência do B, aqui é a resistência do B, a resistência do B igual a resistência do B. Então, resistividade do A vezes o comprimento do fio B, sobre πRA ao quadrado, igual a resistividade do B vezes o comprimento do B, sobre 4πRA ao quadrado. Corto o π com π, o RA ao quadrado com o RA ao quadrado, o LB com o LB. Ficou resistividade do A igual a resistividade do B sobre 4. Mas eu quero a relação entre resistividade do A pela resistividade do B. Então, multiplico cruzado, né? Passo a resistividade do B para baixo do A, fica a resistividade do A sobre a resistividade do B, que é igual a 1/4. 1 dividido por 4, 0,25. Então, a alternativa A. Então, esses foram alguns exercícios, né, com relação a resistores, né, resistência elétrica, potência elétrica, primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, assistam de novo essa videoaula. Quem gostou, dá um like lá nesse vídeo, inscreva-se no canal e até a nossa próxima aula.